Bem, estamos aqui com a nossa fonte de alimentação, com o seletor em 1,5 volt, e iremos fazer o diagnóstico do Moto G1, que aqui está, especificamente em relação ao VibraCal, que está localizado bem aqui, ao lado da câmera traseira. Nós vamos aproximar a ponteira positiva do polo positivo, a ponteira negativa do polo negativo e a positiva no polo positivo. Olha só. Este motorzinho está, portanto, ativo, não tem problema algum, não precisando, obviamente, ser substituído. Agora, mais uma vez, com a fonte de alimentação com volt, ponto e meio, iremos testar o alto-falante do Moto G1, o alto-falante auricular. Agora eu vou aproximar a ponteira positiva da ponteira do polo positivo e a ponteira negativa do polo negativo e vou raspar. Fazendo este barulhinho é porque o alto-falante está ok, não precisando, portanto, ser substituído. Bem, nessa região nós temos o cabo flex, que conecta o display do aparelho celular com a sua placa-mãe. Tá, portanto, é importante que você tenha muito cuidado ao deslocar o display com a estação de retrabalho e também com os cartões de raio-x ou qualquer outro material, você não rompa esse cabo flex, senão você acaba danificando essa região e, portanto, vai ter que rever isso com o seu cliente. Então não é muito interessante, né, o rompimento dessa região do cabo flex aqui. Por essa razão que nós trabalhamos com sucatas, né, primeiramente antes de atendermos a qualquer cliente, ou que façamos os reparos dos nossos próprios aparelhos. Bem, no Moto G1 nós temos aqui 3 botões para testarmos. Botão 1, ok. Botão 2, ok. Botão 3, ok. Portanto, esses botões não precisarão ser substituídos. Faremos agora o teste no conector de carga, posicionando a ponteira negativa no metal e deslizando a ponteira positiva no conector de carga e verificando se acusa resistência. Então, neste caso, o multímetro deve ficar na escala 200 ohm. Está tudo bem com o conector de carga. Agora vamos verificar qual desses pinos representa o positivo. Para isso, o multímetro deve estar na escala de continuidade, a ponteira negativa sobre o metal, e aí nós vamos passar a ponteira positiva. Olha, já encontramos o polo positivo. Este não é, este não é, este não é, este é. Portanto, o polo negativo será o mais distante. O polo negativo será este aqui. Positivo e o negativo. Agora chegou o momento de diagnosticarmos a bateria do aparelho celular. Como já sabemos qual é o polo positivo, agora colocamos o multímetro na escala volt, de corrente contínua, e aproximamos o polo negativo correspondente. Essa bateria, portanto, apresenta 2,15 volts e está abaixo dos 3,8 ou 4,0 necessários para fazermos um aparelho celular funcionar. Com a fonte de alimentação em 3,8 volts, agora nós vamos aplicar um choque na bateria. Aproxime as ponteiras da fonte de alimentação em 3,8 volts e a negativa no polo correspondente. A bateria deverá carregar. Seguramos por alguns minutos e logo após faremos a medição da voltagem através do multímetro e verificaremos se conseguimos ou não aumentar a carga da bateria através do choque. Vamos tentar fazer o teste agora com o multímetro. A voltagem anterior era 2,15 e se fizermos a medição agora, olha só, subiu para 3,28. Então nós precisaríamos deixar a fonte a 3,8 volts mais tempo para conseguirmos aumentar a voltagem da bateria para a mínima 3,8, 4 volts. Bem, agora nós faremos aqui um teste com os capacitores, deixando claro que o melhor teste seria retirar o capacitor para verificar de fato a sua capacitância. Mas como nós estamos fazendo apenas um teste de diagnóstico, teoricamente o que nós devemos fazer? Deixar o multímetro na escala de continuidade, posicionarmos a ponteira negativa em uma parte do metal e identificarmos o componente com a cor mais opaca. Esse componente é o capacitor, responsável pelo armazenamento de carga elétrica. Ele deve bipar apenas com a ponteira positiva, sendo posicionado em um dos lados. Ok. Esse lado bipa, esse lado não. Isso significa que esse capacitor não está em curto.
Vamos verificar o próximo. Também só bipa de um lado. Tudo bem com este capacitor. Esse também só bipa de um lado. Esse também só bipa de um lado. Então nenhum desses capacitores estão em curto. Bem, quanto aos resistores, os componentes são os menores e mais pretos em relação ao capacitor. Ao aproximarmos as ponteiras, o multímetro deve apresentar a resistência. Porém, a verdadeira medição só será feita corretamente se o resistor for retirado da placa. Aqui nós fazemos apenas uma verificação a respeito da resistência de cada um desses componentes. Bem, os indutores devem ser esses pretos maiores aqui, ou bobinas. Uma vez posicionadas as ponteiras nas extremidades, ele apita. Invertendo as ponteiras, ele também apita, porque o indutor ele corresponde a um fio enrolado para atraso de corrente elétrica. Já para diagnosticar o cartão Slim, você deve colocar o seletor do multímetro na escala ômica, 200 ohms, posicionar a ponteira negativa nos metais e passar sob este local a ponteira positiva, indicando resistência, é porque está tudo bem com os conectores do cartão Slim. Já para diagnosticar a antena, representada por esse componente redondinho com pino central, o multímetro deve estar na escala ômica, 200 ohms, você aproxima as ponteiras, e ele deve apresentar também uma resistência, geralmente aqui, 0,2, conforme demonstra o multímetro. Bem, para finalizar o vídeo, nós estamos retornando ao Samsung GTE 2220 SMH, um aparelho de 2011, para testarmos o alto-falante. Então, fonte de alimentação 1.5 volt. Agora nós raspamos aqui as ponteiras e verificamos se há um barulho ou não no alto-falante. Enquanto nenhum barulho. Agora sim. Um alto-falante pouco potente. Mas nós conseguimos sim, ao rasparmos a solda dos polos positivo e negativo, ouvirmos um barulhinho. Está tudo ok com esse alto-falante também. E aqui finalizamos a nossa apresentação. Obrigado.